Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o fone aqui para não dar eco. Como é que tá o estudo? Grande Joel, primeiro a entrar na live. Boa noite. Quem vai participar da live comigo é o Fábio. Em seguidinho aí ele deve mandar o convite. Fábio, eu vi que tu solicitou ali, mas quando eu aceitei não deu. Deixa eu tentar eu te convidar. Tem mais umas pessoas pedindo para entrar na live. Acho que tem querer. Fala, Boa Fábio, tudo noite, bem? tudo Como é que tu bem? tá? Tudo em ordem? Tudo certo, tudo certo. Opa, tava dando uma olhada aqui na caixinha de perguntas. Meu Deus do céu, cara, tem umas 3.000 perguntas. Tá me E escutando aí, bem? como é que a gente. Eu tô escutando bem, tu tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Super bem. Pessoal aí tá acompanhando. Comentem aí se o áudio tá bom. Não tá dando eco, né? Tá caindo? Tá meio travando aí? Aqui para mim não. Talvez seja a internet de alguém. Aqui para mim tá normal. Escuto normal, não travou. Cinco g. Kaique, tá indo bem aí a live? Beleza. Pessoal, vamos fazer um bate-papo bem dinâmico aí. Eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já. Tem um gato miando aí. Tem, é aqui. Ah, tá. É, todo mundo aí já sabe. Não, eu vi várias perguntas perguntando o que que é o concurso nacional unificado. Então acho que a gente pode começar explicando, né, para quem ainda não está por dentro. Na verdade, nem o governo sabe exatamente como vai ser. Eles apresentaram na sexta-feira, né, fizeram uma live e apresentaram as diretrizes, mas praticamente toda a live foi dizendo que eram sugestões, que iam ver com os órgãos, que tinha bastante coisa ainda para ajustar, né? Então, na prática, a gente já sabe aí de antemão que vão ter que ajustar muita coisa, né? Da forma que foi apresentado ali. A gente conversou com vários especialistas em concursos aí, a gente conversou entre nós também, a gente já viu que não tem como executar da forma ali que o governo planejou. Tá, mas então o que que é esse concurso nacional unificado? Ele, fazendo uma analogia, ele é como se fosse um Enem dos concursos. Ele tem uma série de características semelhantes, mas tem algumas diferenças que são bem importantes. Eu estou com a apresentação aqui dele, eu posso ler alguns tópicos, o Fábio vai comentando, pode ser assim, depois a gente passa para as Pode ser. perguntas. Importante, enquanto eu estiver lendo, podem ir mandando também mensagens, porque a gente vai daí discutindo cada ponto, né? Então, se... Tá. Só queria fazer um breve comentário antes de partirmos ali, né, para essa abordagem, que deixar claro que aqui são opiniões do Fábio e do Saulo como pessoas físicas, não representamos nenhuma entidade, o Saulo não está representando o Ministério da Agricultura, Bem não lembrado. estamos representando órgão nenhum. São opiniões que nós assistimos a live da sexta-feira, não no horário da live, conseguimos assistir somente depois, né? Não estava em horário de trabalho, mas ela está disponível e até aconselho a todos vocês que assistam também para ter a sua própria conclusão. Então, o que hoje vamos falar aqui são percepções, minha e do Saulo, além da live, o documento escrito, o material de tirar dúvidas do governo federal que está no site oficial do governo e também avaliações, como o Saulo bem falou,
de especialistas em concursos, grandes players aí dos preparatórios para concursos públicos, e assim a gente veio trazer as informações que talvez vocês ainda não tenham, ou que alguns já tenham, mas vamos dar a nossa opinião também sobre isso. E não opinião com o viés político, falando que é ruim isso, o governo tem um viés socialista, não tem, como a gente já tem recebido mensagens nesse sentido, né? Não é, o objetivo aqui não é reclamar do governo, mas sim acalmar em primeiro momento, né? Tornar a vida de vocês talvez um pouco mais fácil e mostrar possíveis soluções para esse, vamos dizer assim, um certo tumulto aí no mundo dos concursos que desde a última sexta vem tirando o sono de muitos alunos nossos que estão se preparando, né? Então esse é o objetivo, a gente esclarecer o que tem até agora e mostrar que não tem nada definido, que é apenas uma proposta e possíveis desdobramentos aí pensando em concurso da agricultura, né? A gente não vai falar de outros órgãos, mas pensando em Ministério da Agricultura. Beleza? Cara, bem lembrado, importantíssimo, né? Tudo que falou ali, o pessoal tem que ficar bem claro, né? O objetivo da live é tentar passar para vocês um pouco do que a gente já vivenciou, né? A gente está aí há mais de 10 anos envolvidos com concursos, então a gente já viu várias coisas semelhantes surgirem, várias notícias, várias coisas que tiram a concentração do concurseiro. Então o objetivo da live é para vocês voltarem para os trilhos, né? Tinha muito aluno aí que estava estudando bem embalado, super animado, começa a receber notícia, já desanda, né? Então, é importante a gente conseguir separar bem, depois a gente vai dar alguns exemplos para vocês, mas o grande objetivo é tranquilizar o pessoal. Acho que isso a gente pode comentar mais para frente. E outra coisa importante que o Fábio falou, é óbvio que quando eu estou com a camiseta do Convet, eu estou falando só em nome como professor do Convet. Eu, no Ministério, não tenho nenhum tipo de informação privilegiada, pelo contrário, né? Quem trabalha em frigorífico no interior não sabe de nada. A gente sabe por causa chega primeiro no WhatsApp e depois que chega para nós algum e-mail informando alguma mudança. Tá? Então, a gente vai explicar tudo, né? Inclusive a questão da postagem foi A gente vai dar mais detalhes do que aconteceu na postagem, por que foi postado daquela forma, né? Isso aí também, bastante gente começou a perguntar das fontes, eu e o Fábio nem estava sabendo o que estava acontecendo, mas depois a gente entendeu o que aconteceu. Tá? Em seguida... O Edgar fala ali, sacanagem é postar que o mapa teria aderido à proposta, sendo que nem há nenhum posicionamento. Edgar, não foi sacanagem não, porque essa foi, vamos dizer assim, a primeira impressão que todo mundo teve a partir da apresentação. Então, o documento, ele foi liberado antes da conversa. Então, então tem que saber de todo o contexto. A gente recebeu print de aluno afirmando o mapa vai participar. Olha aqui, com um print só de parte da apresentação. E outras pessoas postaram também porque acharam que ia ser. Grandes cursinhos, pessoas que trabalham com notícias de concurso, também foram por esse viés, porque o documento, a apresentação foi liberado antes da live. Então, isso levou todo mundo ao erro. Parecia que todos os que estavam descritos ali já faziam parte desse concurso unificado. E depois... Tem frases na apresentação como aplicação conjunta para a primeira fase dos concursos já autorizados. Quem lê a apresentação entende que os que foram autorizados vão participar. Também colocaram, por exemplo, o Ministério no rateio dos custos. Por que botariam, né? Só que depois quem viu a live percebeu que foi tudo... não foi nada, na verdade, confirmado na live, né? Muito foi assim, essa é a nossa proposta, a gente ainda vai sentar com cada um dos órgãos. Na prática, o que a gente sabe, de fato? Que não foi assinado ainda pelo Ministério. Alguns outros já afirmaram com certeza que não iam participar, como é o caso do INCRA, que está no mesmo bloco temático aí do Ministério, mas o Ministério também não afirmou que não vai. O que saiu é só uma notícia do presidente do sindicato dizendo que provavelmente o mapa não vai participar. Então, sim, já teve gente afirmando em notícia que o mapa não ia participar e a gente, por meio desses prints e notícias que a gente recebeu e da apresentação,
né? A equipe de marketing foi lá e postou, mas em seguida a gente viu que não era isso. Quando saiu a live, a gente teve tempo para assistir, né? Mas foi interessante, né? Porque a gente levantou um debate que é bem bacana, tá? Porque, querendo ou não, já adiantando o fim da live, né? Querendo ou não, o MGI, que é o Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, né? Eles vão convidar os órgãos a participar, mas quando o chefe convida, né, não é bem um convite, eles têm um peso esse pedido. Então, a gente precisa ter em mente que mudanças podem acontecer, a gente vai se adaptar, tanto os cursinhos como vocês, fiquem tranquilos que esse tipo de coisa acontece. Depois a gente entra em mais detalhe para a gente não ir atropelando as coisas, né? Vamos primeiro explicar para quem nem sabe, porque tinham várias perguntas nesse sentido, né? O que é isso? O que é concurso unificado? Essa pergunta se repetiu várias vezes. Tá? Então, na apresentação, eles falam, explicam como é que é o consórcio, quem que vai dar proteção jurídica, como é que é a divulgação, o total de vagas autorizadas, número aproximado de órgãos que vão participar, só que depois a gente viu que não tem certeza ainda. Né? E eles começam a colocar uma série de problemas no modelo tradicional, que é o que a gente tem visto, né? Detalhe, isso aqui vale só para a esfera federal, somente executivo. Então não entra legislativo, não entra judiciário e não entra os estados e municípios. Mas o que eles consideram que tem problema nesse federal? Né? Aplicação centralizada. Isso é uma das coisas que a maioria concorda que de fato é, né? Tem alguns estados aí gigantescos que quem mora para o interior tem que se deslocar até a capital é bem complicado. Tem muita gente que vai dormindo no ônibus, faz a prova, volta dormindo no ônibus para não ter o custo da hospedagem. Tem muita gente que, inclusive, não faz concurso porque tem esse custo para chegar em outros lugares, às vezes em outros estados. Temos vários alunos que viajaram, às vezes, 2 dias de ônibus para fazer uma prova. Ou, enfim, a gente sabe que a realidade do concurseiro, geralmente, né, o dinheiro é contado. Então, uma prova federal que ocorre só nas capitais, de fato, é um problema, né? Eu acho que isso todo mundo concorda. Aí algumas coisas são bem polêmicas, como o Fábio falou, vamos evitar entrar na questão partidária e ideológica, porque quem define as regras do jogo são eles e não cabe a nós nem argumentar, né? Mas, enfim, perfil da população, eles dizem que a administração pública federal não reflete o perfil da população brasileira, pulverização de certames, né? Isso gera um custo alto, então cada contratação de banca individual, eles apresentaram inclusive os cálculos, dá um valor bem maior do que fazendo um concurso único. Falta de padronização, isso é fato, a gente passa por isso, porque se pegarem os últimos concursos do mapa aí, foi um diferente do outro. Um teve raciocínio lógico, o outro não teve, um teve direito constitucional, o outro não teve. Um foi prova para um município, tu tinha que escolher, o outro foi nacional, o outro foi regional, escolhi um estado. Então, assim, realmente não tem padronização. Tá? Falta de periodicidade. Isso aqui é o que mais tem convencido os órgãos a pensar a respeito, né? A periodicidade nos concursos. Para quem não sabe como é que funciona uma autorização de concurso, quando eles estão fazendo o projeto de lei de orçamento e tudo, começa quase que um leilão. Vão lá as entidades, os ministros, vai todo mundo lá tentar conseguir vagas para concurso. E a governança zero, porque ninguém sabe estatisticamente qual órgão precisa mais, quanto que precisa, qual que entrou em colapso, qual que ainda não entrou em colapso. E está sempre atrasado. Então as pessoas se aposentam e não tem uma reposição imediata. Então isso gera um transtorno para lá na frente fazer um concurso. No caso concreto, o Ministério da Agricultura. Imaginem assim, quer abrir uma planta nova, ou uma planta quer dobrar o turno, precisa de mais um auditor. Não tem como fazer um concurso por causa de uma pessoa. Então, eles esperam acumular problema, esgotar, chegar no limite, muitas vezes passar do limite, para depois autorizarem um concurso. É o que tem acontecido. E, inclusive, às vezes, eles nem esperam chegar perto do colapso. É quando dá problema grande, né? Quem assistiu a audiência pública do Ministério da Agricultura, da ANFA Sindical, que a gente falou, que eles falaram sobre concurso, o secretário executivo ele deu vários exemplos de portos que não conseguem ampliar as rotas, de aeroportos que não têm auditor, que estão correndo risco, de fila para exportar. Fala da rota
oceânica, né? Se eu não me engano, para passar para o Peru, que não conseguiram abrir ainda porque não tem auditor. Então, isso gera vários problemas para depois, com muita pressão, sair uma autorização. O que seria o ideal e que é o que a maioria dos órgãos querem? Uma organização com uma constância. Vai fazendo prova, deixa um cadastro de reserva, aposentou alguém, chama do cadastro. Quer aumentar um turno de abate, chama. Tem, sei lá, precisa de mais gente para um novo Programa Nacional de Controle, chama dali. Então, pensando no mundo ideal, isso seria muito melhor. Tá? E na apresentação eles não dão isso como certeza. Também é bem interessante falar que é uma edição, mas eles querem criar um modelo para que isso vire um concurso recorrente. Mas não afirmaram isso, a gente não está dizendo que vai ser assim. Mas é um plano, né? A gente escuta bastante gente falando sobre isso. A falta de periodicidade, né? É um problema bem grave. Algumas carreiras têm concursos com muito mais periodicidade e é muito mais fácil, tanto para eles se organizarem, os concursos de remoção, tem um sistema de pontuação diferenciado. Só tem um auditor no Acre, por exemplo, auditor agropecuário no Acre. É muito pouco. Tem lugares que são muito difíceis de colocar esses auditores. Mas por que num concurso da Polícia Federal todo mundo vai lá para as fronteiras e está feliz da vida? Porque eles sabem que é temporário. Eles ganham muito mais ponto quando eles estão na fronteira e depois, quando tem um concurso de remoção, eles já vão bem para perto de casa, até vão para casa. Então, tem uma compensação e tem um fluxo de concursos bem maior. Aí eles apresentam as vantagens do concurso público unificado. Com certeza são polêmicas, tá? Mas não vamos entrar no viés. Isonomia econômica, mais acessível para os candidatos, conforme eu falei. Competição mais justa, perfil aderente. Tem bastante essa questão de análise de perfil, né? Restringe a captura de vagas por concurseiros profissionais e pela elite econômica. Esse é um ponto que a gente ouviu outros profissionais da área comentando e eles falaram que da forma que está, não vai mudar em nada. Porque assim, que nem nós do Convete, a gente está acostumado a pegar editais que cobram umas coisas extremamente fora da atribuição. Né? Quantos concursos a gente fez que tinha Maria da Penha, igualdade racial, geografia, história, filosofia. Tem concursos que cobram esse tipo de coisa. E nossos alunos eles se adaptam e passam então entre os primeiros, porque estudam material de qualidade, se dedicam, baixam a cabeça e estudam. Enquanto for prova objetiva, que nem é esse modelo, né? É metade objetiva de manhã. Depois a gente fala como é que vai ser a prova, mas nesse modelo não vai mudar, porque quem tiver acesso e tempo, né, enfim, vai continuar estudando bastante e vai passar. E aí, Saulo, eu abro um adendo que a gente já começa a ver alguns equívocos, né? Então, lá no começo da live, se a gente prestar bem atenção, o apresentador ele faz um agradecimento que me chamou muita atenção. Ele agradece a oportunidade que a ministra deu de ele apresentar a proposta. Então, ele deixa claro que aquilo ali não é nada batido martelo. Então, ele agradece a oportunidade de fazer essa apresentação da proposta e eu entendo que eles já fizeram ao público também para sentir esse impacto que vai ter nas pessoas. Quando ele fala que a ideia é trazer para o serviço público uma amostragem do povo brasileiro e não essa elite concurseira, dá para ver o grande equívoco da pessoa, porque ele desconsidera, e aí chamo os nossos alunos a prestar bem atenção nessa parte, um artigo muito importante que é o do LIMP. E em 1998 entrou um princípio lá da administração pública que é o da eficiência. Então, se prima pela eficiência, ou seja, selecionar os melhores. É possível fazer isso através de uma prova de concurso? Nem sempre. Por quê? Tem muitos vieses aí. Nem sempre os melhores vão querer fazer a prova, estão interessados, ou dos que fazem a prova, tem alguns que tiveram mais sorte, mas, em geral, é uma coisa justa. A prova, o edital está ali, são as regras, e a prova é aplicada igual a todos, então não dá para dizer que o concurso público é injusto. Em geral, ele é justo, existem as exceções. Mas, com essa ideia, se está desconsiderando um princípio constitucional muito importante, que é o da eficiência, né?
Então, a ideia não é trazer pessoas, vamos dizer assim, que representem a sociedade brasileira. Nunca foi. A captação de serviço, de servidores públicos, ela é baseada no princípio da eficiência, então, e da isonomia. Então, nem um lado, nem outro, mas claro que quando ele aponta isso, dá para ver que tem assim, que é um embrião de alguma coisa que vai surgir. Precisa ser muito trabalhado. Então, a gente não, com certeza, não vai ser daquela forma que apresentaram ali, sem alterações. Isso a gente tem. A gente não pode bater o martelo para nada, porque, como eu disse lá no início da live, são opiniões, mas existe aí uma certa aplicabilidade desse concurso unificado, dessa prova unificada, para algumas áreas, isso é bem nítido, para alguns órgãos, mas para outros não. Então, a gente vai esmiuçar isso mais para frente. Desculpe a interrupção. Não, não toca ficha, essa é a ideia. Só vou responder ali o Diogo, boa pergunta das cotas. Eles afirmaram na live que vão seguir a lei de cotas, que é o mínimo. Então, o mínimo 20% afrodescendente e 5% PCD. Tá? Em E isso é princípio, bom, né? vão manter isso. E isso é bom do princípio assim de distribuição, porque a gente tem visto concursos muito disparelhos, né? Então tem concurso que coloca mistura, por exemplo, as cotas, coloca de ali PCD uma porcentagem, negros e pardos outra porcentagem, e não tem uma regra uniforme. Eles já falam em ter uma regra uniforme. Então, para quem está na expectativa, tu já tem uma ideia de como vai ser. Olha, vai ser 20% para negros e pardos, acho que é 5 ou 15%, agora não lembro, foi falado ali. Então isso já está definido, isso é uma coisa interessante. Vai se seguir a lei, então não vai ter um viés aí político intervindo nessa parte. Isso é um ponto positivo para a apresentação. Não, e às vezes quem está em Brasília, às vezes está um pouco por fora, porque se for ver, cara, concurso é meritocracia, não adianta. Né? É quem baixa a cabeça e estuda e busca um sonho. Né? É muito questão de esforço. E é super isonômico, né? Não, enfim, eu acho, e outras pessoas, que se vocês forem assistir outras lives de outros cursos preparatórios e afins, muita gente acha que essa questão aí não vai mudar, não dessa forma que eles acham que vai mudar. Claro que a gente não vai entrar muito em detalhe nessa live, talvez se o mapa assinar a gente entre, mas claro que a preparação dos nossos alunos vai mudar. Praticamente no dia que o mapa assinar o termo, a gente vai mudar. A gente já tem uma estratégia bem definida de como é que vai funcionar os nossos planejamentos, a gente faz os planejamentos para os nossos alunos, a gente já vai colocar as matérias transversais, a gente vai fazer uma série de coisas para dar uma reorganizada. E não adianta, concurso a gente vai se adaptar conforme for a prova. A gente já passou por várias dessas, a gente, por exemplo, está esperando um perfil de prova, organizar tudo, e quando vem um edital e é diferente, a gente tem que correr atrás. E isso aí para nós faz parte do jogo, né? Tinha uma outra pergunta. Isso que a professora Jéssica comentou, a gente vai chegar ali daqui a pouco, mas a gente concorda, tá? Capilaridade, então, prova em 180 municípios de tudo. Eu acho que isso é a melhor parte, isso ninguém discorda, né? A gente tem exemplos de aluno mesmo que deixa de fazer prova, às vezes, por causa da distância. Então, isso realmente é complicado. E permite maior aderência, escala, padroniza, tal. Aí, assim, o que tem de informação concreta? A participação é por livre adesão. Alguns órgãos já falaram que não vão participar, mas enquanto não esgotar o prazo, tudo pode acontecer, podem inclusive voltar atrás. A justificativa que os órgãos dão para não participar, principalmente, é porque já tem banca contratada, já gastaram a despesa, já assinaram o contrato, então fica realmente difícil voltar atrás. Do mapa, propriamente dito, que a gente sabe é que eles emitiram aqueles ofícios lá convidando não é para o pregão, é para tomada de preço, né? Falaram para uma série de bancos, para a maioria
para a maioria não, mas para as principais, para as maiores. E então está avançado, mas eu não sei se já contrataram, que eu saiba não ter visto ainda. Pelo menos eu não vi nenhuma notícia, né? Lembrando que a minha fonte é só notícia e Google e o WhatsApp. Sim. Previsão, publicação do edital em dezembro. Aí todo mundo já está dizendo que é quase impossível. Por que que é quase impossível? Porque para contratar a banca, precisa primeiro saber que órgãos que vão participar. Senão não tem como dar um orçamento e fechar um contrato de uma banca. Não tem as cegas, não tem como fazer isso. E se é só lá em... Eles têm até 29 de setembro, se eu não me engano. Às vezes eles falam 20, às vezes 29. Né? Depois disso, organizar tudo para depois fazer a contratação da banca, muito difícil que fique para dezembro. Provavelmente vai passar. Tá? Vantagens e desvantagens na mesma afirmação. Provas simultâneas em todas as capitais e cidades médias e grandes. Por que desvantagem? Que nem alguém comentou ali, falou, eu quero fazer o IBAMA também, então quer dizer que eu não vou poder fazer. Então é um dos poucos casos que deu sorte, né? Porque, se eu não me engano, o IBAMA está no mesmo bloco temático do mapa, né? Junto com o INCRA. Agora eu não lembro. Mas se tiver no mesmo bloco, tu pode se inscrever e fazer para Deixa eu as 3 áreas. confirmar. INCRA não vai participar, significa que vai ser basicamente meio ambiente e mapa. Tá? Mas a gente vai entrar num detalhe de que isso não vai acontecer dessa forma, muito provavelmente. Mas eu tenho que cuidar para não perder o fio da meada, né? Que é muita informação. Por que, então, que tem prós e contras? Provas simultâneas em todas as capitais e cidades médias da... Porque tem gente que gostaria de fazer para mais de um órgão que não está no bloco telemático. Nesse caso, não tem como escapar. Agora, se der a sorte e querer se inscrever para cargos que estão no mesmo bloco, aí é tranquilo, porque vocês vão poder se inscrever pro bloco, especificamente. Ou por órgão também. Desses 3 órgãos, INCRA, Meio Ambiente e MAPA, eu só quero o MAPA. Não tem problema, só se inscreve pro MAPA e faz a prova. Saulo, mas como assim os blocos? Deixa eu ver se já é nessa parte aqui. Tá. A prova seria num único dia, dividido em 2 momentos. De manhã, prova objetiva com matriz curricular comum a todos os candidatos. Então aqui entram aquelas básicas, português, informática, provavelmente, não sei se aí entram as transversais, como envolve perfil, talvez não, mas enfim, entra uma série de coisas aqui, básicas, comum para todo mundo que vai fazer a prova. E de tarde já vai mudar. Eles chamaram de provas objetivas específicas, mas ela é semi-específica. Por quê? Porque a parte mais técnica, mais bem específica da atribuição de cada um dos órgãos, não teria. Teria coisas mais gerais, que abrangessem o que tem em comum entre os órgãos, porque eles consideram, na cabeça deles, que é possível aprovar pelo perfil as pessoas que têm essa base boa e depois ensinar a parte técnica por meio de curso de formação. Mas a gente sabe aí que, o primeiro... Bom, depois eu vou entrar nesse detalhe aí especificamente do mapa, tá? Mas aqui só estamos falando do geral. E, então, à tarde, que teria prova específica, objetiva e dissertativa por área de atuação governamental. Quem montou as listas não conhece muito bem os órgãos e as atribuições dentro de cada órgão. Aí, se vocês forem ver também alguns vídeos aí no YouTube, algumas lives de outros profissionais envolvidos na área, eles falam a mesma coisa que a gente vai falar para vocês do Ministério da Agricultura, eles falam de outros órgãos. Por exemplo, eles falam Banco do Brasil. Tem, sei lá, exemplo, tá? Tem 100 vagas para analista, mas eles querem 50 analistas em TI, 50 economista, sei lá, 20 administrador, cada um com a sua função e com a sua formação. Eu acho que eles esqueceram desse detalhe, que tem um conflito de formação. Então, não basta a pessoa ter um perfil ótimo, maravilhoso, o melhor servidor público do mundo, se ele não é formado em veterinária, ele nunca vai poder fazer um certificado sanitário internacional. Entende? Então, da forma que eles falam, o Ministério vai fazer junto com os outros. Tá, mas nem dentro do Ministério daria para fazer esse tipo de prova, porque o próprio cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, ele tem várias formações. Químico, zootecnista, agrônomo, veterinário. E cada uma das formações tem uma lei que diz quais são as atribuições. Tá? E tem leis também que exigem a formação específica para fazer algumas, para cumprir algumas atribuições dessas. Então, um caso prático é o Ministério da Agricultura, que nos moldes que foi apresentado, não tem como. Por mais que tentem flexibilizar,
não tem como fazer essa forma de se inscrever para vários, né? É inviável, vai acabar algumas pessoas se inscrevendo e depois querendo trabalhar e não vão poder porque não cumpre os requisitos, né? E isso não é uma peculiaridade do Ministério. Praticamente todos os órgãos são assim. Quando a gente fala em nível superior, tem esse limitador grande. Diferente, claro, dos níveis. Ah, qualquer nível médio serve. Pô, daí beleza. Vai lá, faz, e depois tu vai ser chamado para algum órgão, tu vê se tu quer ou não quer, depende do salário, depende de onde é que tu vai trabalhar, tu aceita ou não. Para alguns cargos, e alguns cargos dentro dos órgãos, isso pode funcionar bem, né? Então, técnico de laboratório e agente de inspeção. Tem atribuições diferentes, né? É complicado juntar, mas digamos que abra a mão assim, da parte mais prática, né? Faça uma prova e depois treine eles num curso de formação. Forçando um pouco a barra, daria para fazer. Agora, como é que vai fazer isso com um zootecnista, com um químico, né? Com farmacêutico? Não cabe. É, Daí algumas. é, Quer complementar? Vai lá que eu tomo uma água é, aqui, né? Antes falamos ali, né, do bloco do Ministério da Agricultura, em qual ele se encontra. Ele é o bloco 3, e onde está o próprio Ministério da Agricultura, o INCRA e o Ministério do Meio Ambiente, não é o ICMBio, né? O Ministério do Meio Ambiente, Mudança Climática, é o MMA, e tem um cargo ali que é analista ambiental. Então, eu também concordo com o Saulo, esse é um caminho que não há estrada, né? Não tem como desviar. Por quê? Porque existe legislações das carreiras. Por exemplo, o auditor fiscal federal agropecuário, ele tem ali as formações, pode ser agrônomo, pode ser veterinário, pode ser zootecnista, farmacêutico, são várias. Mas as atribuições, elas são reguladas por legislação. Por exemplo, tem o próprio RISPO que vai falar que quem faz a inspeção é médico veterinário. Então, não pode colocar um agrônomo, porque aí nós temos normas que vão, vamos dizer assim, regular a aplicação do trabalho. É diferente, por exemplo, da Receita Federal. Vou citar um exemplo. Auditor da Receita e analista da Receita. Pode qualquer curso superior. Então, qualquer pessoa formada em letras ou formada em medicina, eles concorrem para o mesmo cargo e tem disciplinas que são, vamos dizer assim, comuns a qualquer pessoa. Então, língua portuguesa, inglês, matemática, contabilidade, direito tributário. Claro que tem um viés mais para algumas profissões, mas é um concurso que todo mundo pode fazer. Tanto é que a formação que mais aprovou pessoas no último concurso da Receita foi engenheiros, porque é muito forte a parte das exatas, e segundo foi dentista, né? Formados em odontologia. Então não tem nada a ver com a formação. Mas a atuação é uma. No caso da medicina veterinária, isso não se enquadra. Então, como eu falei, os cargos de analista e auditor da Receita Federal só mudam o concurso. Até as disciplinas são as mesmas, com a exceção que para auditor tem algumas disciplinas a mais. Mas todas que tem no analista tem para auditor. Então não mudaria em nada. A pessoa poderia se inscrever tanto para auditor quanto para analista e dependendo da colocação ela poderia aí ingressar em uma carreira ou em outra, dependendo da nota que ela tivesse. Mas claro que isso vai gerar outro transtorno, que é a questão da lista de espera, né? Então a pessoa ela é chamada, por exemplo, para um cargo que ela não é o que ela queria, mas depois, com o tempo, poderia ter sido chamado para a carreira que era a primeira opção dela. Então é complicado isso aí. Como eles vão desdobrar isso, vai ser um quebra-cabeça. A pessoa não vai poder ter progressão de carreira, né? E próprias súmulas do STF também fala que essa mudança de carreira ela não pode ocorrer. Então, é extremamente Tem que travado, mudar né? muita coisa. É. Eu acredito Outra, que isso pode complementar. outra parte interessante, como o Saulo já adiantou, é a questão das provas. As provas são separadas, né, no bloco, pelos blocos ali, né? Então vai ter um bloco transversal, que vai ser igual para todo mundo que vai fazer provas de nível superior, por exemplo. Então esse provavelmente vai ser pela manhã.
E o bloco temático, ou vamos dizer mais específico, vai ser à tarde. Nada impede, por exemplo, do bloco do Ministério da Agricultura ficar só o Ministério da Agricultura e eles É o que está se separarem essas encaminhando. provas. É o que, assim, é mais é, parecido, né, com a realidade, a gente ter essas provas específicas à tarde, separado por carreira, e dentro da carreira, ainda como é o caso do Ministério da Agricultura, que tem formação específica, ainda tem mais essa subdivisão. Isso não acarretaria grandes mudanças, continuaria sendo unificado, só não teria essa questão de aproveitamento, se inscrever em várias, né? E pela própria formação já não seria possível, né? Então, por exemplo, não pode uma pessoa se inscrever para o analista lá do meio ambiente, que é qualquer formação, e como segunda opção ele botar o auditor do Ministério da Agricultura se ele não é formado em uma das formações ali que a gente falou, veterinário, agrônomo, zootecnista. Por exemplo, ele vai poder fazer a prova para analista, mas para auditor não. Então já esbarra nesse problema aí, o bloco temático ele já não teria não cumpriria, né, o principal objetivo que é dessa unificação. Então já vemos aí que do jeito que foi a proposta, uma proposta inicial que eles colocaram tudo no mesmo saco, sem entender, são muitos cargos, muitos ministérios, né? Então ele falou que até sair isso aí pode ser que tenha até 100 carreiras contempladas, cada uma com as suas especificidades, então possivelmente vai ter muita mudança. Existe a possibilidade do mapa participar e ser uma prova muito comum do que a gente já espera, né? Então não é a hora agora de mudar a rota de estudos. É por isso que ainda é o momento de continuar estudando a parte específica, né, pessoal? Esse final aí do Fábio é o que a gente vai reforçar durante toda a live, né? Tem muita gente que parou de estudar para ficar agora lendo notícias sobre isso, ficar indo atrás, tá? É normal, isso acontece, mas isso atrapalha bastante. E enquanto não tiver de fato ali autorizado, assinado, tem que manter o plano original, seguir estudando, porque, como o Fábio disse, muito provavelmente a parte específica vai ser somente para veterinário, se o Ministério entrar. A Jane comentou, né? Eu não acredito que o governo não daria essa mancada óbvia. Acredito que eles vão soltar informações mais específicas ao longo desse ano. Jane, é que não é assim uma questão de mancada, é uma questão de que eles fizeram um projeto, eles largaram um projeto, eles já informaram que eles vão ter que adaptar com cada órgão. Eles falaram isso na live, eles não falaram, ó, é assim e pronto e todo mundo vai ter que obedecer. Não, eles sabem que tem mais peculiaridades, que eles vão ter que trabalhar em cima das peculiaridades. O que a gente está dizendo é que o Ministério é uma das mais peculiares de todas. Porque como o Fábio deu exemplo, tem auditor da Receita, tem analista, praticamente o mesmo conteúdo, o auditor do trabalho também, qualquer nível superior. Esses que não têm exigência de formação, pode funcionar por bloco temático, né? Eles falaram, inclusive, que de repente eles vão, para cada órgão, eles vão trabalhar com peso diferente. Então, TI, que costuma cair, se é para um órgão que precisa mais de TI, o peso vale um pouco mais. E assim eles vão fazendo alguns ajustes. Isso, assim como a área de formação. A área de formação não, desculpa. Como títulos. Para alguns órgãos vai ter título, para outros não. Então eles estão cientes que vão ter que trabalhar e que vão ter várias peculiaridades. A questão é, eu imagino, né, que na cabeça deles o que passou? A gente vai fazer um concurso unificado em apenas um dia. Todo mundo vai ser contra. Por quê? Os concurseiros que poderiam fazer vários órgãos ao longo do ano, a cada um mês, 2 meses, porque isso realmente existe, concurseiro profissional que faz vários órgãos, né? Faz auditor do trabalho, auditor da Receita, faz o Bacen, faz não sei o que, faz vários órgãos aí. E eles vão fazendo ao longo do ano. Pá, juntar tudo num ano, gera reclamação. Então o que eles pensaram? Não, vamos fazer o seguinte, então. Os que têm um perfil parecido, a gente bota no mesmo bloco temático, encurta a especificidade para caber mais órgãos ali dentro e ele se inscreve para aquele bloco. Todo mundo fica feliz, o concurseiro fica feliz, a gente fica feliz, unifica, barateia e tal. Então, assim, uma coisa é a ideia, lançaram um projeto, mas já informaram que vai ser trabalhado. Esse é o grande ponto, né? O Ministério, para ele, da forma que está, tenho certeza, não se enquadra, né?
Não teria como, porque conversando com o Fábio falou, tá, e se só passar farmacêutico, né? Não vou, como é que vai ser o cadastro de reserva? Como é que vão chamar para uma função de veterinário, né? Se os veterinários começarem da 30ª posição para baixo, aí vão ter que chamar 29 primeiro para depois botar um cara lá no frigorífico novo que abriu. Não tem como misturar esse cadastro de reserva, né? Então, assim como os outros órgãos, não tem compatibilidade. As funções são muito diferentes, as atribuições são muito diferentes. Mas pode ser que eles ajustem, como o Fábio falou, saindo do INCRA, já fica só 20. Quantas vagas daí para analista, que falou do meio ambiente? Ficam poucas, né? Eram 98. 98. Então, 298, daqui a pouco eles fazem duas provas diferentes, separam o bloco em dois. Então, também não dá para a gente dizer, jamais o mapa vai entrar nisso, porque não tem como. Separar um bloco em dois não é tão difícil, né? E faz duas provas específicas, não vai sair muito mais caro para isso, não. Então, é possível. Uhum. E também, né, pessoal, o mapa entrou nessa proposta, não foi por ser o mapa, eles estudaram as características do concurso do mapa e vamos adicionar. Entraram na proposta todos os ministérios que têm concurso autorizado e ainda não definiram banca. Então, isso automaticamente ele entrou por ter as vagas autorizadas e então não se entrou nesse viés aí, vamos dizer assim, nessa peculiaridade também das formações, certamente porque veriam que do jeito que está um bloco temático só do Ministério da Agricultura já não seria possível fazer um bloco temático. Imagina misturar com outros ministérios ainda. Então, da forma que está, como a gente falou, nos parece inviável, né? A Xirra Pergunta boa concurseira também, e da Cristiane que mandou antes ali é bem interessante, porque já está um boato que vai ser Sebrasp, né? Alguns já sabem por que saiu esse boato, porque no documento que o próprio MGI compartilhou tinha um levantamento de custos que o Sebrasp cobraria, mas provavelmente, a gente não sabe também, pode ter vazado sem querer, pode, mas provavelmente é porque o Sebrasp recentemente fez o Enem. Não é divulgado o Sebrasp como a banca que fez o Enem, mas foi o Sebrasp que organizou o Enem. Então, eles devem ter esses valores mais atualizados, podem ter usado de exemplo para como é que se diz? Para orçamento, não orçamento, mas para ter uma prévia, uma ideia, né, de custo, quanto que sairia. Então tem bastante gente já planejamento, né? considerando que é Sebrasp. O que não é ruim, né, E em relação, Fábio? não é ruim. Sempre são provas boas, com algumas exceções, principalmente quando a Sebrasp terceiriza a prova, acontece alguns problemas, mas num caso desse, certamente seria um grande concurso. Vide o Enem, né, do ano passado, foi um dos melhores com menos reclamações. Respondendo ali a questão da data, isso aí não te apega a essa questão de data aí, porque assim como saiu uma portaria, pode sair outra. Vê a portaria 365, né? São três portarias depois, mudando o prazo, e depois mais uma portaria que deu mais 3 anos ainda. Então, olha o concurso do não te mapa apega. de 2017, eles perderam o prazo. E não foi por concurso nacional unificado, não. Foi por falta ali de organização. Passou os 6 meses e aí tiveram que renovar mais 6 meses, deram para o Ministério. É muito simples fazer isso, né? Porque o orçamento está reservado, só ir ali fazer uma portaria, assinar. Não é isso que impediria, né? Sair o mapa entrar nisso aí, não. Tá, e em relação ao Sebrasp, só para encerrar, né? É muito interessante que esteja uma banca já com expertise em fazer concurso, porque um dos meus medos agora, uma opinião pessoal, no início disso tudo será que o governo mesmo vai tentar, via órgão, via MGI, organizar um concurso desse porte? Tem tudo para dar problema, estressar os concurseiros, se deslocar, daqui a pouco anula a prova, faz confusão, vaza, sei lá, enfim, coisas que poderiam acontecer. Mas não, pessoal, eu gostei da notícia de que o governo vai contratar uma banca com bastante know-how. Então, se for Sebrasp ou FGV, que são essas maiores que têm porte para um concurso desse tamanho, a Consulplan, que faz do Conselho Federal de Contabilidade, essas que fazem da OAB, acho que é também a Consulplan que faz, né?
Então, essas que têm porte também. mesmo para fazer no Brasil todo. E tem um detalhe, né? Sebrasp fez a prova da DAPAR, que dos 8 primeiros a gente aprovou 7. Então a gente adora o Sebrasp. Sebrasp, quanto mais Sebrasp for, melhor para nós, né? É, sempre concursos bem organizados em todos os sentidos, né? Porque também gera problemas para o concurseiro, o que aconteceu em 2017, né? Quem não sabe, a primeira prova foi anulada. Então, por um erro de impressão, né? A prova veio misturada, tinha algumas provas que não tinham, faltando páginas. É, Imagina, trocou, né? é, era um grande Trocou folha na problema. hora de imprimir. Então, é, é uma falha é, grotesca, assim, para um concurso grande como é o concurso do Ministério da Agricultura. Então, com certeza, a Sebrasp não é comum encontrarmos esse tipo de erros, né? Então, dá uma segurança maior para o concurseiro, né? E outra coisa, essa questão de estressar o concurseiro, a vontade é falar uma frase assim que, se não está disposto, nem te arrisca, porque o que mais acontece é estressar o concurseiro, É, né? É a vida do uma fase. concurseiro, ele que tem que se blindar, fugir um pouco de rede social, fugir de notícias, porque acontece. Eu fiz faculdade, eu sou formado, vou dizer assim, há mais de 10 anos, mas no tempo que eu fazia faculdade já tinha notícia de terceirização, e era sempre assim, olha, ah, vai acabar os concursos do Ministério da Agricultura. Depois vinha uma notícia assim, mês que vem vai ter concurso do Ministério da Agricultura. Não tinha nem banca, não tinha nada, daí outro mês não ia mais ter Hum, concurso do Ministério da Agricultura. Sempre era assim. E a gente viu que na prática as coisas não funcionam dessa forma, né? Às vezes as vontades dos políticos elas não se confirmam, né? Não dão certo. Então tem que ter essa blindagem aí, um controle emocional faz parte da avaliação, né? Tem muita gente que não aguenta e desiste, mas quem continua, estuda e vai até o momento da prova com essa firmeza, com certeza vai ter êxito. exatamente. A gente viveu isso, né, em 2017. Inclusive, a gente tem alunos hoje em dia que eles estudaram comigo lá em 2017, mas pararam de estudar quando saiu meio atravessado, assim, saiu o processo seletivo para temporário no mapa. A notícia que mais circulou é: o mapa está fazendo concurso para temporário porque não vai mais ter o concurso para auditor, como se fosse a mesma atribuição, como se fosse substituindo. Realmente, muita gente abandonou, muita gente. Não vou perder tempo se não vai ter o concurso. Mas logo depois da prova, acho que uma semana depois, né, saiu o edital para 300 vagas, depois chamaram mais 100, depois mais 139, um total de 539 auditores. Então, cuidem nesse sentido da notícia. Claro, não custa assim tu parar, dar uma lida, o que é esse concurso? Será que eu tenho que mudar o planejamento? Ah, como é que pode funcionar e tal? Beleza, terminou de ver, baixa a cabeça, pega o planejamento, pega a apostila, pega a videoaula, pega questões, faz o que tu estava fazendo e continua normalmente, tem que seguir o fluxo. Nosso único medo é esse, né? Que as pessoas parem ou que desistam por causa de... A gente teve vários alunos que desistiram, por exemplo, quando ficaram sabendo do número de vagas. É tantas vagas para veterinário, eu não quero, é tanto não sei o quê. Pessoal, já teve concurso que eles chamaram 1.000 auditores. Então, tudo depende do cadastro de reserva. Se fizeram para uma vaga e tiver mais 1.000 em cadastro de reserva, pode ser que chame os 1.000. A pressão, depois da necessidade, vai fazendo com que o governo não autorize. Então, não está na hora E ainda de na, desistir. Segue estudando, depois tu vê, faz a prova. e na própria aquela audiência pública, se falou que se está brigando por mais vagas, né? Uhum. Então, ali Reuniões, fica claro que o Ministério da Agricultura está brigando por mais vagas, e essas vagas, 200 vagas, são relacionadas ao orçamento para o ano que vem. Mas o concurso vai estar válido por mais anos, então o cadastro de reserva pode ser renovado e chamado e até esgotar todas as possibilidades, né? Uhum. Então, é o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no concurso da Secretaria da Agricultura. Eram pouquíssimas vagas, se eu não me engano, 16 ou 17, 20. por aí. É uma coisa assim, e chamaram todo o cadastro de reserva, todo mundo que foi, os aprovados foram nomeados. Então não dá para perder Isso é a muito comum. oportunidade.
Uhum. Secretaria Estadual da Saúde, os últimos aprovados ali fizeram basicamente o mínimo, né? Chamaram todos. IAGO, chamaram todos. CAPDR, chamaram todos. Isso é muito comum. Tem que fazer e ficar no cadastro e depois esperar para A ver. Não, não própria importa o número de ADAPAR, vagas. né? A ADAPAR está chamando até Chamou hoje mais um concurso que foi em 15 agora. 2021. Uhum. A Cidasc chamou agora, quase 4 anos depois do concurso, até mais de 4 anos, como ele Mais. teve suspenso durante a pandemia, depois de quase 5 anos, chamou todo o cadastro de reserva. Então, cuidado com as notícias, é pouca vaga, mas pode ser que não sejam tão poucas assim quanto pareçam, né? Sim, nada impede Seguimos? que chamem N depois, né? Como o Fábio falou, estão fazendo reuniões, estão tentando expor a necessidade do órgão, e então pode ser que as coisas melhorem bastante. Rapidinho a linha do tempo, edital previsto até dezembro de 2023, vai ser bem apertado, é um desafio. Prova na primeira fase em 25 de fevereiro de 2024, apertado também, sujeito a mudanças, já até botaram isso na apresentação. Resultados gerais até 1º de abril, curso de formação junho e julho, e início do processo de alocação em julho e agosto. Tá? Eu gostei da professora Jéssica, comentou algumas coisas bem interessantes. Onde é que tá? Que é engraçado, mas concurso tem muito isso de, de avaliar não só ali o conhecimento, né? O psicológico pesa demais, pessoal, pesa muito. E, e não é à toa, né? Tanto a nossa mente quanto o nosso corpo está sempre mandando sinais para a gente parar de estudar, porque não é fisiológico, né? A gente não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, se esforçando, lendo, memorizando coisas. Não é fisiológico, então começa a surgir dores, surgir desânimo, vontade de fazer outra coisa. Isso é super normal. A questão é perseverança, né? Se tu tem um objetivo, tu tem que botar ele. A gente costuma pedir para os alunos botar um mural bem grande, assim, dos motivos por que tu quer passar no concurso. Ah, Saulo, é estabilidade, eu tenho filho, quero ter plano de saúde, auxílio saúde, quero poder viajar nas férias, quero desligar o celular de noite e ninguém vai me ligar. O meu trabalho eu não gosto, trabalho de mais, trabalho de menos, trabalho não sei. Não importa, cada um tem os seus motivos, né? Mas não custa nada botar para ficar se lembrando constantemente desses motivos. Isso é uma renovação de ânimo, né? Quando ouvir uma notícia assim, diz, não, pera, eu vou digerir rapidamente isso porque eu tenho que voltar para o meu foco, que é passar no concurso. Então, o psicológico, ele pesa, a gente trabalha isso, a gente vai preparando os alunos com muito simulado, né? Simulado para o mapa agora são quinzenais, com correção de discursiva, com ranking, né? Feedback da nota. E tem a parte técnica do simulado, mas com certeza tem a parte psicológica. Muitos alunos ficam nervosos no simulado já. Ah, eu fui fazer o meu primeiro simulado e eu fiquei com frio na barriga. Ótimo, porque é uma exposição controlada, né? É uma forma de diminuir a ansiedade para quando chegar no dia da prova, se sentir na mesma rotina de fazer um simulado, né? Saber que é uma bateria enorme de questões que misturam assuntos, que é cansativo, que no fim tu ainda tem que ter muita atenção para passar o gabarito, para não errar. Tu tem que se conhecer, saber quanto tempo tu precisa para passar uma redação a limpo, quantas vezes tu vai no banheiro, tudo isso tu vai desenvolvendo aos poucos. E o controle emocional também a gente consegue desenvolver bem aí por meio tanto das dicas quanto da aplicação dessas dicas nos simulados. Nossa, tem bastante aluno nosso aqui, Perfeito. eu só vejo. Tá, Joelzão, cara, assim, ó, a gente combinou com todos os alunos, né? Passou essa live, cara, agora esqueçam esse concurso unificado. Isso vale para todo mundo que está assistindo. Só agora deu, acabou, tá? Mantenham o planejamento inicial. Por quê? Entre mudar o planejamento para uma coisa abstrata e manter uma coisa que pode ser, que tem uma pequena chance de mudar, não tem nem que pensar, sigam firme no planejamento de vocês, esqueçam do resto, porque se não mudar, vocês vão se arrepender. Foi o que aconteceu com vários amigos íntimos, inclusive, lá em 2017, que mudaram, achando que não ia mais ter, porque desanimaram, normal, faz parte, cada um com as suas escolhas. Mas para quem quer passar, agora desliga um pouco disso e foca. Por quê? Assim que sair uma coisa concreta, assinou o termo, a gente vai fazer uma live privada, obviamente, só para os nossos alunos, a gente vai complementar a preparação deles com um critério que a gente acha que o governo vai usar em peso para a próxima seleção, e vocês vão mandar
bem demais nessa prova. Vocês vão, cara, vai ser bom para todo mundo. Fiquem tranquilos que a gente vai organizar de uma forma aí que vocês cheguem nessa prova para gabaritar. Tá? Então fiquem bem tranquilos que a nossa parte a gente vai fazer, contem com a gente. E, e é isso aí. Agora voltar para o estudo até segunda ordem, né? Até nosso É, encontro privado aí para reajustar. tem um comentário ali da Xirra, né? Enfim, dia 29, fica sabendo se aderiu ou não. Fica sabendo se aderiu ou não, mas como o próprio Ministério da Gestão e Inovação ele fala, isso aqui, aquilo é uma proposta, então vai saber se aderiu, mas não vai saber como vai ser a prova. Então, de verdade, saber como vai ser a prova Edital. é no dia do edital. Até lá vão ser especulações. Então, a questão toda sobre vai ser um bloco temático. Dentro do bloco temático vão ter questões específicas, como vai ser, isso só com o edital. Porque eles deixaram muito claro que agora vão conversar com cada órgão, ou seja, cada ministério, para ver as peculiaridades deles. Então, aquilo ali foi a proposta inicial, vai servir para muitos ministérios, com certeza. Esses cargos que são super abrangentes, que nem o Saulo falou, pega ali, prova da auditor da Receita, auditor do Trabalho, analista da Receita, auditor do Banco Central, auditor do Tribunal de Contas. Quando a gente pega esses concursos, 70% a 80% da prova ela é praticamente igual aos conteúdos. Muda lá uma parte, a legislação do trabalho, e a parte tributária entra para a Receita. Assim, então tem muita coisa que é igual e para isso vai servir, porque daí vai ter uma prova, vamos dizer assim, que vai ter tudo e quem vão ter pesos diferentes e tá tudo certo. Qualquer pessoa tendo o curso superior vai poder fazer a prova. Reforço, o Ministério da Agricultura é diferente, tem base legal para as atribuições. Então, isso, como eu falei, auditor da Receita não tem uma lei que diga que, por exemplo, tem que ser contador, tem que ser advogado, tem que ser administrador. Qualquer nível superior está valendo. O Ministério da Agricultura é diferente. Tem as regras. Além disso, tem as regras dos conselhos, né? Imagina colocar um agrônomo a fazer inspeção, o próprio Não, Conselho de tem lei Veterinário não federal, né? permitiria. Uhum. Então tem essa peculiaridade. Então, muito cuidado agora para entrar nesse estresse aí que está todo mundo estressado por uma coisa que ainda não ocorreu, né? Quando até falei para o Saulo uma frase, quando começou a surgir ali, eu falei assim, não vamos correr sem ver do que, né? Vamos primeiro ver o problema para depois fugir dele. Mas a palavra não é fugir, né? É para encontrar uma solução. Então, vamos ganhar aí um limãozinho, vamos fazer uma limonada bem gostosa que é o jeito, né, pessoal? Alguém vai ter que passar nesse concurso. Não vai ser um Uhum. concurso que ninguém vai passar. E olhando aí para o nosso histórico, não querendo puxar a brasa para o nosso assado, mas vamos falar de ADAPAR, vamos falar da CAPDR, o que mais? Ideias, IAGRO, três primeiros colocados. né? Na verdade, E todos agora o IMA, os né? principais concursos a gente ficou nos pódios, né? A gente tem, dentre os três primeiros, em praticamente todos os concursos desde que a gente entrou no mercado aí, É. 2020. Não, então, E por que que no mapa seria diferente, né? Por que que pro mapa seria diferente se até para esses concursos geralmente a gente já trabalha com uma base para o mapa, porque muitos alunos já chegam, vou estudar para a Secretaria da Agricultura, mas meu foco é mais o meu mapa. A foco. gente já faz um ciclo de estudos voltado para o objetivo final, claro que mudando de direção conforme vão surgindo os editais, mas o objetivo nosso preparatório. Dá para dizer, né, Saulo, que nosso objetivo de existência é o concurso do mapa, né? Em geral, vamos dizer assim, é o Surgiu, né? central. Uhum. Surgiu com essa pegada, né? Preparar para o concurso do mapa e para nós vamos dizer assim, é a questão de honra, né? Uhum. É a nossa Copa do Mundo, é esse concurso aí. A gente andou ganhando esses campeonatos estaduais, não dá para dizer que não, porque a gente tem aprovado os primeiros colocados em todos eles, IMA, mas a primeiro e gente segundo na objetiva foram nossos alunos, são, né? Nossos é, alunos. então olhem lá no nosso Instagram lá os resultados do IMA
e eu garanto para vocês que nós vamos fazer o máximo para repetir isso aí no Ministério da Agricultura. Pessoal, só queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi a primeira live que não polarizou, né? A gente viu os comentários das outras lives, era só briga de política e coisa. Não, cara, não importa se é direita ou esquerda. Tem regras, tem o jogo, vocês vão jogar o jogo conforme as regras. Isso faz parte também das orientações que a gente vai passar para os nossos alunos aí. Não importa posicionamento político, vocês vão fazer a prova de uma forma, tá? De uma forma estratégica. Perfeito, pessoal. Parabéns, então, pela participação. Gostei das perguntas, todas bem pertinentes. E fiquem à vontade para mandar alguma coisa no direct e tal, né? O que tiver de mais dúvida, podem nos chamar ali que a gente vai ajudando a esclarecer. Podemos encerrar? Não ficaram mais com dúvida, então? Então, também desejo uma boa noite a todos. Desejo serenidade nos estudos, calma. Não fiquem ansiosos por notícias de projetos, de propostas que ainda não se concretizaram, né? Então, vamos cair dentro do estudo, que é a única forma de passar estudando, né? Então, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até.